Tem uma dor que vai mais fundo do que qualquer outra. Não é a dor de perder algo, é a dor de ser deixada para trás, por alguém que deveria ter ficado, por alguém que escolheu e não escolheu você. E depois daquela vez, alguma coisa em você começou a esperar a próxima rejeição, antes mesmo de ela chegar. Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre você agora. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, a sua mente, a sua família e cada canto da sua casa. Abra o seu coração, porque onde dois ou três estão reunidos em seu nome, ele se faz presente. E onde ele entra, nada permanece como antes. Vou ler o Salmo 27, versículo 10. Abra o seu coração para receber essa palavra. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Guarda essa frase, porque ela vai mudar a forma como você enxerga tudo o que aconteceu com você. Quando Davi escreveu isso, ele não estava num momento tranquilo. Ele estava cercado, abandonado por pessoas próximas, sozinho no nível que a maioria de nós nunca vai entender de verdade. E foi de dentro desse lugar que ele nomeou a dor mais profunda que existe, a possibilidade real de ser deixado para trás, por quem mais deveria ficar. Pai, mãe, quem deveria ser a primeira proteção. Mas Davi não termina na dor, ele termina em Deus. E o que ele diz sobre Deus nesse momento não é encorajamento vago, é uma declaração sobre o caráter de Deus diante do abandono. O Senhor me acolherá. A palavra que ele usa para acolher carrega a imagem de alguém que recolhe o que foi espalhado, como quem pega os cacos de algo que se quebrou e junta de volta, peça por peça. Deus não ignora que você foi deixado para trás. Ele não passa por cima da dor do abandono, como se ela não valesse nada. Ele entra exatamente naquele lugar e faz o oposto do que foi feito com você. Onde alguém te deixou, ele te recolhe. Onde alguém te espalhou, ele te reconstitui. Mas preciso te mostrar o que o espírito de rejeição faz depois que a ferida entra. Ele não fica só no momento do abandono. Ele vira uma voz que começa silenciosa e vai ficando mais alta com o tempo, que diz: você não é suficiente, as pessoas sempre vão embora. Não adianta abrir o coração porque vai acabar igual. Melhor não tentar, melhor não se apegar, melhor não esperar. E aí a pessoa começa a se diminuir antes de ser diminuída. Começa a se proteger, deixando o que devia estar aberto. Começa a sabotar o que poderia ser bom, porque o medo de perder é maior do que a esperança de receber. Isso não é personalidade, isso é opressão espiritual. E hoje ela é nomeada e tratada como tal, porque o que Deus diz sobre você não muda com base no que alguém escolheu. A sua identidade não está nas mãos de quem foi embora, não está sujeita à opinião de quem ficou, está ancorada no decreto eterno do Deus que disse: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E esse decreto não tem cláusula de rescisão. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença agora e pelo poder do teu Espírito eu me coloco diante do teu trono por essa vida hoje. Senhor, tu sabes quem deixou essa pessoa para trás, tu sabes o nome, tu sabes a cena, tu sabes o dia em que a porta fechou e o silêncio que ficou depois. Tu sabes qual ausência nunca foi explicada, qual abandono ela ainda tenta entender, mesmo depois de tanto tempo. Tu sabes quem se foi, quando ela mais precisava e a ferida que isso abriu, num lugar que ela nem sabia que existia. E tu sabes o que aconteceu depois. Tu sabes que desde aquela vez ela começou a esperar a próxima rejeição antes de ela chegar, que ela aprendeu a ler os sinais mesmo quando não havia sinais,
que ela começou a se preparar para a saída das pessoas antes mesmo de elas pensarem em ir embora, que ela diminuiu a própria voz, o próprio espaço, a própria presença, para não dar motivo, para não incomodar, para não ser descartada de novo. Senhor, tu viste tudo isso e tu não condenas essa pessoa por nada disso, porque sobreviver ao abandono do jeito que ela sobreviveu levou tudo o que ela tinha. Mas hoje, Pai, hoje é diferente, porque hoje eu me levanto com autoridade sobre essa vida agora. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto com autoridade contra o espírito de rejeição que opera sobre essa vida, contra todo o padrão de abandono que se instalou com expectativa no coração dessa pessoa, contra toda voz que usa a história de quem foi embora para decretar o que ela vale e o que ela merece receber, contra todo medo que fecha o que deveria estar aberto e diminui o que Deus fez grande. Cala-se agora pelo sangue de Jesus Cristo. Eu declaro, a identidade dessa pessoa não está nas mãos de quem escolheu não ficar, nunca esteve. Ela estava errada de endereço desde o início, porque a identidade dessa vida está nas mãos daquele que a conheceu antes de ela nascer, que a chamou pelo nome, que veio especialmente por ela. Espírito Santo, entra agora no lugar exato onde o abandono se instala. Entra na cena onde ela ficou sozinha sem entender por quê. Entra no silêncio que ficou depois que a porta fechou. Entra no lugar onde ela aprendeu que não era suficiente e substitui essa mentira pela verdade do Pai. Que onde havia a dor de não ter sido escolhida, entre a revelação de que ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Que onde havia a voz de rejeição falando sobre o que ela vale, entre a voz do Pai dizendo: tu és minha, preciosa, amada, e eu nunca vou embora. Senhor, quebra agora o padrão, quebra a expectativa do abandono que ela carrega como se fosse parte dela, quebra o reflexo de se diminuir antes de ser diminuída, quebra o hábito de fechar o coração antes que alguém possa entrar e reposiciona essa vida, não na aprovação de nenhuma pessoa, na permanência de nenhum relacionamento humano, no decreto eterno de Deus que disse: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E que tem mantido essa palavra desde antes de ela existir. Eu profetizo sobre essa vida. O medo de ser rejeitada não dirige mais as suas decisões. A voz da rejeição não tem mais a primeira palavra. Essa pessoa avança, se abre, recebe, ama. Não porque ninguém vai embora, mas porque o que ela tem em Deus não depende de quem fica. O espírito de rejeição perdeu o endereço dessa vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Antes de você sair daqui, preciso te falar sobre algo que o espírito de rejeição faz, que quase ninguém ensina. Ele não fica só no passado, ele instala uma lente. E essa lente faz a gente ler o presente como se o passado ainda estivesse acontecendo. Alguém demora para responder e o coração já sabe o que significa. Alguém não convida e a conclusão já estava pronta antes da situação terminar. Não é fraqueza, é uma ferida que aprendeu a se proteger. E o inimigo usa exatamente isso para manter a pessoa fechada, no momento em que Deus está tentando abrir uma porta nova. Os intercessores mais antigos tinham uma prática para isso. Antes de reagir a qualquer situação que ativasse a dor do abandono, eles paravam e faziam uma pergunta ao Espírito Santo: Senhor, o que tu estás dizendo sobre este momento? Não o que a ferida está dizendo, não o que o histórico está sugerindo, o que o Espírito Santo está falando agora. Porque a voz de Deus sobre o seu presente é sempre mais verdade do que a memória da sua dor. Leva essa pergunta com você. E quando a rejeição tentar falar primeiro, deixa o Espírito Santo responder. A rejeição que você carregou até hoje não define quem você é e não determina o que vem pela frente.
O Deus que recolheu o que foi espalhado está trabalhando na sua história agora. E o que ele reconstruiu é mais forte do que o que foi partido. Deixe o seu amém nos comentários, como declaração de que você recebeu essa libertação hoje. Compartilhe com alguém que você sabe que ainda está esperando ser rejeitada, antes mesmo de tentar. Até o próximo dia da nossa jornada. Fique na paz de Deus. Uma produção original, desvendando o profético. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir os fortes arraiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas no nome do Senhor toda treva se estanque. Vestimos a armadura que desce do alto céu, ficamos firmes na promessa, o nosso Deus é fiel. Com a couraça da justiça e o escudo da fé, nós marchamos pela graça, mantendo-nos de pé. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Nós levantamos a espada do teu Santo Espírito, toda vitória pertence ao nome de Jesus Cristo. Não temeremos o terror que voa